Boa noite, pessoal. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Gostaria de um retorno do pessoal que está assistindo a nossa live aí, que estamos dando início. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Não entrou ainda aqui. Ai, ai, ai. Será que alguém consegue dar um parecer se nós entramos ao vivo? Felipe, tu tá entrando? Tu viu? Para mim não está aparecendo. Aqui aparece que está tendo gente vendo, mas para mim não está aparecendo. Não sei o que está acontecendo. Fábio não tá transmitindo. Não está, né? Não. Estranho. Já tem pessoal aqui no meu WhatsApp avisando que não iniciou. Aqui para mim já iniciou sim. Boa noite, já recebi um boa noite aqui. Já recebeu? Já. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fabiana, sou de Santo Amaro da Imperatriz. E a gente vai fazer uma live hoje sobre saúde em foco, né? Os temas são isolamento social com filhos em casa, isolamento social e saúde mental. Hoje vamos conversar com a Cristiana Hoffmann, psicóloga, pós-graduada em saúde mental e mestrando em psicologia infantil e adolescente. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, Fábio, tudo bem? Tudo. Começando agora a nossa conversa, né, Cris? Você pode se apresentar? Claro. Então, primeiramente, boa noite, Fábio. Obrigada por convidar para essa conversa, né? Um assunto tão relevante no momento que estamos passando. Boa noite a todos que nos assistem. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiana Hoffmann, sou psicóloga clínica, sou formada pela Faculdade Sesusk, né? Também sou graduada em saúde mental pela Universidade Católica Dom Bosco. Sou mestranda em psicologia infantil e adolescente pelo Instituto Espanhol Latino-Americano. Faço parte de um grupo de formação permanente na abordagem da psicologia existencialista científica, mais precisamente o existencialismo sartriano, né, ministrada pelo psicólogo Sérgio Monteiro Dias. Sou psicóloga voluntária em uma casa de repouso filantrópica em Florianópolis. Em Florianópolis, atendo na rua Jerônimo Coelho 389. Aqui em Santo Amaro, tem um consultório na rua Natividade 4014, que fica ao lado ali da farmácia Natividade. É o consultório que leva o meu nome, né? E nesse momento de pandemia, também faço parte do atendimento psicológico voluntário e gratuito da rede de apoio a profissionais da saúde que atuam na linha de frente do Covid-19. Que legal. Por que você escolheu a psicologia? Bom, Fábio, a psicologia, o interesse por ela, né, veio através da minha própria psicoterapia. Em 2004, eu iniciei a minha terapia e me interessou muito ali, me chamou a atenção o processo terapêutico em si, né? Eu já havia cursado anteriormente turismo e hotelaria, administração, mas não concluí nenhuma das duas graduações. Então, em 2010, eu iniciei o curso de psicologia, me formei em 2014, e no início ali de 2015 já iniciei a formação permanente e a partir daí comecei já atendendo em consultório em Florianópolis. Olha só. E como começou a tua atuação na nossa cidade? Bom, Fábio, eu resido em Santo Amaro já há quase 20 anos, desde 2002, né?
morando aqui e trabalhando em Florianópolis. Então, em 2017, surgiu a ideia de abrir o consultório aqui em Santo Amaro, e eu iniciei atuando em junho de 2017 aqui, quando abri o consultório no mesmo lugar que ele permanece. O que um psicólogo faz? Bom, Fábio, hoje a psicologia ela tem um campo de atuação bastante vasto, né? Então, a psicologia hoje ela está em várias áreas. Nós temos a psicologia clínica, que é a que eu faço parte, né? Que são os psicólogos que atendem em consultório. Nós temos a psicologia hospitalar, que ela é voltada para os psicólogos que atuam dentro das unidades hospitalares. Temos a psicologia escolar, onde atuam os psicólogos dentro da escola. Temos a psicologia organizacional, que é os psicólogos que atuam dentro de empresas, né? A psicologia jurídica, são os psicólogos que levam conhecimento aos assuntos relacionados às diversas áreas do direito. Temos a psicologia do esporte, que são os psicólogos que atuam com as equipes, com atletas de alto rendimento, né? Psicologia do trânsito também, que são os psicólogos que ali aplicam conhecimento dentro das áreas do trânsito, de trans, cinetrans, né? Mas eu vou me ater, então, um pouquinho a explicar o que o psicólogo clínico faz, que é a minha área de atuação, né? Sim. Então, nós atuamos na área da saúde mental e na melhora da qualidade de vida das pessoas, né? Tratamos, então, de pacientes que sofrem de algum tipo de mal-estar psicológico, fizemos intervenções em situações emocionais do paciente, seja para resolver problemas constitucionais da personalidade, seja para resolver problemas emocionais circunstanciais das vidas de relações, né? Sejam relações amorosas, familiares, sociais, profissionais, escolares, que ocorrem na vida cotidiana das pessoas, desde a infância, adolescência e vida adulta, né? Também fizemos, então, psicoterapia, aconselhamento, acolhimento, avaliação psicológica, aplicação de testes, emitimos laudos, pareceres, encaminhamentos, e sempre que necessário também, fizemos articulações interdisciplinares com os profissionais das diversas áreas da medicina, de outras áreas também da ciência e do conhecimento, conforme a necessidade de cada caso atendido, né? Utilizamos, então, do método da fala e da escuta, traçamos um diagnóstico, aplicamos a psicoterapia, buscando sempre a reabilitação do paciente, né, o restabelecimento da saúde emocional dele. Então, a psicoterapia ela tem o objetivo sempre de devolver o paciente a uma situação de normalidade emocional. Basicamente, esse é o trabalho do psicólogo clínico. Isso aí. Quando procurar ajuda, Cris? Bom, primeiramente é importante frisar que a terapia ela não está restrita às pessoas, somente a pessoas com problemas ou pessoas doentes, né? Qualquer pessoa, desde que seja da vontade dela fazer terapia, ela pode buscar pela psicoterapia, por um psicólogo, né? E, Fábio, quando falamos em saúde mental, ainda estamos quebrando barreiras, né? Porque não é raro vermos ainda que se associa a psicoterapia como a solução para o desequilíbrio ou para a loucura, né? O famoso dizer o psicólogo é para loucos, né? É interessante porque aqui em Santo Amaro, principalmente, eu acho que de cada 10 pessoas que eu atendo, umas 6 usam ainda desse discurso, né? Meus familiares, meu pai, minha mãe, meu marido, diz que não adianta eu vir, que psicólogo é para louco. Então, primeiro você tem que fazer toda essa desconstrução, né? Para que a pessoa, então, se engaje no processo terapêutico, né? Mas o fato é que a saúde física, ela é tão importante, a emocional, quanto a física.
né? E nós temos ainda muito irrigado na cultura de cuidar da saúde física, né? Então, tem qualquer dor, qualquer coisa, vai para o médico. Estou me sentindo angustiado, mal, deixa para depois, né? E aí, né, hoje, nós temos várias pesquisas na área da psicossomática que indicam uma influência das emoções em nossa saúde, ou seja, no desenvolvimento de doenças, né? Então, doenças, por exemplo, como azia, gastrite, úlcera, dor de cabeça, insônia, queda de cabelo, pressão alta, desenvolvimento de cânceres e tantas outras patologias, né? Elas estão hoje, conforme a psicossomática, que é um campo da psicologia, e é o que acontece? Tem uma origem, é psicológica, e gera consequências físicas no corpo, né? Então, o que ocorre? A pessoa vai para o médico, faz toda uma investigação médica ali, não encontra nada, então aí nós temos não tem uma origem orgânica, né? Então a pessoa vai ser encaminhada para o psicólogo, né? Por quê? Em função das emoções, ela pode somatizar e desenvolver sintomas no corpo que não estão ligadas a uma patologia orgânica, né? E aí o que ocorre é que muitas pessoas só vão se convencer de buscar ajuda necessária, né, o apoio psicológico, quando a situação já se agravou. E aí chegam no consultório, muitas vezes esperando soluções milagrosas. E aí é importante esclarecer que o processo terapêutico não tem como, na primeira sessão, o psicólogo dizer, olha, em 2, 3, 5, 10 sessões, a gente vai equacionar a sua questão, né? Porque o processo terapêutico, ele é um processo, ele demanda tempo e conta muito do paciente, né? Então, quando buscar ajuda, sabe? Eu acho que a gente deve, né? Quando percebe que as emoções estão alteradas, sentimentos de tristeza, ansiedade, raiva, desânimo, medo, situações de estresse, né, que estamos passando nesse momento aí que estamos vivendo de pandemia. É verdade. Sentimentos de culpa, né, dificuldade de lidar com o passado, está passando por um processo de separação, luto, passou por um processo, uma perda significativa na vida, dificuldade no relacionamento, se perceba com mania, alteração de comportamento, faz abuso de substâncias, seja ela álcool ou qualquer outro tipo de droga. Eu acho que são algumas situações que a pessoa, se constatando, deve, né, buscar ajuda. Sim. Só vou dar uma lidinha aqui rapidinho no pessoal aqui. Tá. Dylan falou boa noite, está nos assistindo, né? Boa noite, Dylan. A Valesca Cunha, boa noite, Valesca. Juliano Souza, boa noite, Juliano. Silvana Hoffman, boa noite, Silvana. Fernanda de Andrade, boa noite, Fernanda. Elisiane Silva, boa noite, Elisiane. Juliano, uma excelente profissional. Camila Oliveira. Boa noite, Camila. Priscila Ferreira, boa noite. Pri Leodete, boa noite, Leodete. Dauri, parabéns, colega, sempre com uma visão para frente. E que nossa cidade precisa de gente atuante com o melhor para os anseios, para nossos anseios. Obrigada, Dauri. Rose, boa noite, Rose. Alexandre Neumair, boa noite, Alexandre. Adilson Melo, show, boa noite. Jair Mengarda, boa noite, Jair. Fernanda, olhar a terapia de forma preventiva. É verdade, né, Cris? Claro que sim, muito importante, né? É isso que eu falava ali. Exatamente. É o que você falou mesmo, que não é só esperar acontecer, você pode estar se ajudando sem precisar estar necessitando, né? Deixar chegar o último caso para depois recorrer, né? Sim.
Leandro Duarte, boa noite, assunto super importante, obrigada, Leandro. Marciane Meurer, boa noite, parabéns pela iniciativa e tema muito interessante, obrigada, Marciane. Zeni Ferreira, boa noite, amiga, boa noite. Liliane Cristina, sou conselheira tutelar e falo com propriedade que a profissão da psicologia é mágica. Lidar com o problema de crianças e adolescentes me faz cada dia mais apaixonada pela profissão da psicologia. Sim. Como você faz para separar profissão da vida pessoal? O seu emocional não fica mexido? Boa noite, Lili. Uma pergunta para você, Cris. Ela perguntou. Opa, tu pode, Fábio, só uma questão. Tá chegando várias aqui no meu WhatsApp dizendo que a live não está em modo público para as pessoas que não estão no teu Facebook poder acessar. Está em modo público? Está em modo público. Tá. Então, você pode me refazer, por gentileza, a pergunta da nossa ouvinte? Sim, deixa só eu conectar aqui novamente. Tá. Aqui a live, só um minutinho. A Lili perguntou como você faz para separar profissão da vida pessoal? O seu emocional não fica mexido? Então, é Lili, né? Isso. Lili, e isso é uma questão que o psicólogo ele precisa trabalhar muito. É por isso que ali no início eu eu já comecei minha terapia em 2004, desculpa. Em 2010, quando eu decidi que era a psicologia que eu queria fazer, eu retomei a minha terapia em 2012. E até hoje, né, já atuo 6 anos como psicóloga, e até hoje, sempre que necessário, eu ainda faço supervisões de casos que eu atendo, porque é muito importante que o psicólogo ele tenha essa distância, né? Porque, claro, muitas questões que a gente pega no consultório e atende são questões que estão intimamente ligadas com a nossa vida, né? Quando, por exemplo, a gente tem filhos, a gente passa por psicólogo, ele é uma pessoa comum, igual a qualquer outro, então sente todas as emoções e dificuldades, como todo ser humano, né? Então, nós precisamos ter esse distanciamento, e para isso é uma questão que a gente precisa trabalhar muito o nosso autoconhecimento, né? Então, uma questão fundamental é que a gente eu comecei antes fazendo a minha terapia, trabalhei muito isso, e ainda, 6 anos depois, sempre que eu sinto que algo ali me pegou e que deu uma encostadinha, eu busco ainda o meu supervisor, o qual eu faço ainda terapia, né? Então, isso é uma questão muito importante que tu levantou e é primordial. Respondido, Lili. A Zeni, super importante. Anderson, quais as dificuldades emocionais enfrentadas pelas pessoas com deficiência em tempos de pandemia? Anderson, e as pessoas, assim, é uma questão que eu não tenho esse público né, com deficiência, mas vou te dizer que é igual a todos os outros, como nós, né? A maior questão, eu acho que as pessoas com deficiência, o que aconteceu agora nessa pandemia é a interrupção dos acompanhamentos de estimulação que essas pessoas têm, né? Essa entrada de pandemia tão brusca, e o que acontece? Isso faz com que as mudanças ocorram muito rapidamente, e as pessoas com deficiência, dependendo do tipo de deficiência que ela tem, né? O tipo de deficiência que ela é portadora, ela não tem a mesma capacidade de assimilação. Então, em função disso, ela vai desenvolver comportamentos irritadiços, inquietantes, ansiosos, né? Então, praticamente, ela vai apresentar os mesmos problemas que
qualquer outra pessoa em função da pandemia, com toda essa desorganização que a gente teve, já estamos há 5 meses, né, mas a entrada, assim, muito abrupta, causou em todo mundo, né, e eu acredito que o público deficiente, apesar de não ser uma área que eu atue, mas que a parada que praticamente todos os profissionais deram, e essas pessoas precisam, né, desse acompanhamento aí, de estimulação, isso foi bastante prejudicial, né, porque os serviços, eles têm voltado, mas têm voltado em certa medida, né, lá em 18 de março, quando entramos na pandemia, houve a parada de tudo, então essas pessoas foram, se nós, né, considerado sem deficiência, já sentimos muito, imagina as pessoas, então, portadoras de deficiência. Cris, as pessoas costumam dizer, né, até já se falou um pouco sobre isso, né, que os psicólogos resolvem os problemas. O que você diz? Bom, eu costumo dizer que o psicólogo, ele é um instrumento, né, que vai fornecer ao seu paciente as ferramentas necessárias para que ele próprio resolva os seus problemas, né? Então, o que o psicólogo? O psicólogo, ele vai auxiliar a pessoa a aprender a trabalhar os seus problemas e alcançar melhor qualidade de vida e saúde, Fábio. Basicamente, eu diria isso. Sim. Gentil, boa noite, Gentil. Anderson, boa noite. Marilene Sommer, boa noite. Boa noite, Marilene Peri Mengarda. Boa noite, Peri. O primeiro passo é a pessoa perceber-se e permitir-se ser ajudada. Claro que sim. Não existe uma terapia que funcione sem partir da vontade da pessoa. Por isso que lá no início, né, quando você diz quando buscar ajuda, eu falei, né, a questão depende muito do paciente que está ali. Não tem como você dizer num processo terapêutico que a terapia vai durar um número de sessões, né? Porque é justamente isso que a nossa ouvinte está falando. Precisa partir da pessoa à vontade, né? E o engajamento com a terapia. Sim. Pessoal, às vezes pode ser que aconteça de travar ou cair, né? O tempo está diferente, então pode acontecer essas coisas, a gente retorna à live, tá? Celso, muito bom o trabalho da Cris, parabéns pela live, Fabiana. Boa noite, Celso, muito obrigada. Obrigada, Celso. Silvia, oi, Silvia, boa noite. Deixa eu ver aqui. O Celso, a Cris é excelente profissional. A Cris, também acho. Olha Cris, só. que tipo de problemas são mais comuns em consulta? Às vezes pode cair, pessoal, mas voltamos, tá? Você conseguiu me ouvir, Cris? Desculpa, travou a tua... Travou. Para mim, travou você. Uhum. Olha só. Sim, a pergunta, que tipo de problemas são mais comuns em consulta? Fábio, são diversos, né? Nesse período que nós entramos, aí, esses 5 meses para cá, de pandemia, ultimamente tem crescido, assim, exponencialmente a procura por atendimento psicológico em pessoas com transtorno de ansiedade, acessos de pânico. E outro fator que chama muito a atenção é pessoas que já tinham superado alguns problemas de saúde mental, como, por exemplo, uma depressão, está voltando agora, né? Então, isso nos chama a atenção que tem crescido. Ainda essa semana mesmo, eu vi um documento emitido pela OMS, onde eles estão justamente falando isso, e a preocupação com o aumento de casos, né, de pessoas desenvolvendo aí questões emocionais e de saúde mental, e é uma preocupação grande também já da OMS, né? Mas me perguntando dos problemas mais comuns, outros que são bem comuns, né, no atendimento, são fobia social, depressão, conflito na vida de relações, ideação suicida, timidez, baixa autoestima, dependência química,
pais em busca de orientação para melhor educar seus filhos, e também temos o público infantil, que ele vem, né, com os problemas mais comuns, as queixas mais comuns que são trazidas são crianças com falta de concentração, dificuldades escolares e transtorno opositor desafiador. Em geral, FAB tem muito mais, mas no geral são esses, né, os mais procurados. Sim, pessoal, só para mostrar para vocês, estão questionando realmente se na minha página está em modo público. Não sei se vocês vão conseguir ver ou não, mas está. Eu acho que vai ser difícil conseguir ver. Mas está em modo público, ó. Tá? Eu não sei o que está acontecendo, mas está em modo público. Então, não sei. Tem 54 mensagens no meu celular dizendo que o pessoal não está conseguindo acessar, que não são seus amigos no Face e não conseguem verificar. Não, mas está em modo público, é isso que eu não estou conseguindo entender. Mesmo quem não é amigo consegue acessar, porque está em modo público. Para ela está em modo público. Tá, estamos com esse probleminha, então. Então tá um probleminha e eu até botei aqui para o pessoal, né, para verem que está. O teu Face não está em modo público, mas sim o E agora? Talvez se tu der uma olhadinha lá se o teu Face está em modo, né, às vezes está em live e não está o Face. Sim. Consegue pedir para o Irian para ver para mim isso aí? Vamos seguir, né? Problemas técnicos. Para mim está como público, então eu não entendi muito. Seguindo nessa linha de momento de pandemia, Cris, quais orientações que você pode dar às mulheres que sofrem pressões psicológicas de seus companheiros? Bom, Fábio, primeiramente, né, se isso vem ocorrendo, é reflexo que essa relação não está bem, não é uma relação sadia, né? Não há aí o devido respeito e o limite que a relação requer. O respeito e o limite em uma relação amorosa devem ser invioláveis e inegociáveis, né? Uma das coisas que nenhum ser humano deve tolerar é ser anulado como pessoa, né? E a violência psicológica, na maioria dos casos, ela é negligenciada inicialmente por quem sofre. Por não conseguir perceber que ela inicia de forma sutil e vem mascarada pelo ciúme, pelo controle, por humilhações, por ironias, por ofensas, né? Então, a mulher que sofre esse tipo de violência e se cala, normalmente é em função da vergonha de se expor, da vergonha de expor a relação, ou por ela acreditar que, de alguma maneira, ela necessite dessa relação, né? Então, o que se dá de orientar? Que ela se coloque em primeiro lugar sempre, né? Acho que qualquer ser humano, primeiro ele precisa se amar para depois poder compartilhar e cuidar do outro, né? Uma segunda orientação é que a pessoa que sofre de violência... Só um minuto, Cris. Tem alguém comentando que caiu e o outro está dizendo que não estou entendendo. Consegue verificar se caiu a conexão? Gente, por favor, me dê um amparo aí. Boa noite, pessoal. A conexão caiu, tá? E sobre em modo público, tem vários comentários. Para mim, para o meu Face está com modo público. Então, eu já pedi para uma outra pessoa configurar para mim sobre essa situação, né? E para dar seguimento à nossa live, né, Cris? Eu perguntei, né, seguindo nessa linha de momento de pandemia, quais orientações você pode dar às mulheres que sofrem pressões psicológicas dos seus companheiros, né? Então, creio que muita resposta não foi dada porque caiu justamente a conexão. Bom, Fábio, dando continuidade, então, as orientações são que, primeiro, a pessoa se coloque em primeiro lugar sempre, né? Aquela questão importante de primeiro se amar, para depois poder doar ao outro, né? Uma segunda orientação é sempre que está envolvida numa situação como essa,
né, de violência psicológica, deixar claro para o parceiro que ela vai compartilhar com alguém, né, sobre o que está ocorrendo. Isso evita que essa mulher fique refém numa situação como essa, né, porque normalmente o que acontece? Acontece a violência psicológica quando a pessoa que comete, ela tem certeza que fica só entre os dois ali, entre aquelas quatro paredes, né. Então, compartilhe com o familiar, seja com pai, mãe, um irmão, uma irmã, ou a melhor amiga, isso é uma questão bastante importante. A pessoa não consegue, não sabe como solucionar essa questão, aí busque ajuda, né? Nessa questão de buscar ajuda, ela pode buscar. Hoje a gente tem o CVV, Centro de Valorização à Vida. É importante esclarecer, Fábio, que o CVV, ele não, muitas pessoas têm assim a percepção que o CVV ele é para pessoas que estão em risco de suicídio, né? Mas não, o CVV, além de atuar muito fortemente no risco de suicídio, ele é para qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, por alguma problemática, não sabe como agir, não tem vergonha, por exemplo, de buscar denunciar, buscar a polícia, coisa e tal. Então, ali tem profissionais qualificados que vão fazer o acolhimento, vão dar o apoio emocional e vão orientar, né? Então, é importante que as mulheres que sofrem esse tipo de violência, elas compartilhem, elas busquem ajuda, né? No final da live, eu vou passar o número do CVV, tanto o número que pode vir por telefone, por WhatsApp ou pelo próprio site. Tem também onde buscar ajuda, né? A Central de Atendimento à Mulher, que também é um serviço que tem no país todo, e mais 16 outros países, que é ligando no 180, né? Ela também pode buscar ajuda nos serviços que o município oferece, aqueles que são os portas abertas. Porta aberta, que tipo de serviço é? Aquele que ela vai chegar e ela vai ser atendida, né? Então, nós temos a Delegacia da Mulher, aqui em Santo Amaro nós temos o CODIM, que é que trabalha ali junto com a Polícia Militar, que auxilia as mulheres, né? São pessoas que trabalham em função da violência contra a mulher. Nós temos os CREAS, que todo o município tem. Lá tem psicólogos, tem os assistentes sociais que são qualificados e preparados para situações de violência contra a mulher. Nós temos as polícias civis e militares, o próprio Ministério Público, né? E se a pessoa considerar que a relação vale a pena, que não é uma separação que ela está buscando, mas ela quer solucionar essa questão, então convide o seu parceiro e vai para uma terapia de casal, né? Lá o psicólogo vai atender, vai acolher, vai identificar. Possivelmente o psicólogo vai também encaminhar o agressor, quem comete a violência, para a terapia individual, para tratar disso. É importante também fazer um apontamento que normalmente quando identificamos em terapia de casal que ocorre violência psicológica, é que muitas vezes quem comete não se percebe, não se vê sendo agressor. Né? Muitas vezes dizem, mas é o modo que eu fui criado, é o modo que eu sei falar, é o modo que eu me defendo, né? Então é importante o trabalho terapêutico nessa questão, porque ele vai identificar, né? E vai fazer com que a pessoa perceba que aquilo ali é uma violência, que aquilo ali é um crime, que não é legal. E às vezes o psicólogo tem que trabalhar com o paciente até a forma dele se expressar, dele falar, né? E isso tem um livro muito legal, que ele se chama Praticando a Comunicação Não Violenta, né? E também o psicólogo vai trabalhar essas questões, a pessoa se perceber, se ver e fazer aí as mudanças necessárias que precisa se fazer numa questão dessa. Então, mas a questão sofre de violência psicológica, não se cale, não guarde para si, compartilhe, né? Se não resolve compartilhar, busca ajuda, né? Não quer se separar, busca ajuda também, que tem como resolver essas questões, né? Mas não dá de ficar numa situação como essa. E apontar também que a violência psicológica, muitas vezes, não ocorre só contra a mulher, às vezes é da mulher também, contra o marido, às vezes são dos pais contra os filhos,
né? Então é todo é uma problemática muito grande. Essa que daria uma live para falar só sobre isso. Sim. Fábio. Ramona, oi, boa noite, Ramona. Terezinha, para ela tá bom, né? Deixa eu só ver aqui, tem mais mensagens aqui. A Fábio agora está chegando aqui, o meu público está conseguindo. Que bom, né? Para mim estava normal e passei para outra pessoa poder configurar ali e conseguiu. Graças a Deus, né? A Margarida Vieira, boa noite, Margarida. Rodrigo, boa noite, Fabiana. Parabéns pela essa live, obrigada. Silvana, precisa ser colocada em modo público, já conseguimos. Celso, Priscila tentando entrar e não consegue. Agora já entramos, né? Tânia de Souza, boa noite, Tânia. Juliana, boa noite. Deixa eu ver aqui. Valesca, boa noite também, novamente. Ver se tem mais alguma pergunta. Cissa Fagundes, boa noite, Cissa. Deixa eu ver. Eu acho que por enquanto, se eu pulei alguma pergunta, pessoal, por favor, me mandem novamente, porque às vezes, por tantas mensagens caindo, justamente pedindo para botar em modo público, para mim está. Então, pode ter acontecido alguma desconexão e eu não ter visto e passado batido a mensagem, tá? Então, eu vou para uma perguntinha aqui, Cris. Quais orientações que você dá aos pais para com os filhos, né? Nesse momento de pandemia? Fábio, já estamos em 5 meses, né, de isolamento social, né? Então, eu acredito que as famílias já conseguiram, de alguma forma, se ajustar, reajustar, reconfigurar do jeito que conseguiram, né? A essa altura, os impactos, eles já estão sendo sentidos, e as famílias estão lidando, de certa forma, do jeito que dá com toda essa diversidade, né? Eu me recordo bem, no dia 18 ali de março, nós já vivíamos, sabíamos da pandemia, em janeiro, fevereiro, e nós entramos aqui no Brasil dia 18 de março. Então, nós tínhamos 2 meses e meio, praticamente, o mundo já em muitos países ocorrendo, sabíamos que ia chegar, e tudo o que a gente precisa como ser humano, nós somos seres, né, que precisamos nos adaptar. E então, o que aconteceu? Eu me recordo muito bem, no dia 18, e por volta das 9, 10 da manhã, saiu uma notícia que o governo do estado ia baixar um decreto sobre, para conter aí a pandemia no estado. Quando foi 2 horas da tarde, era empresas fechando, comércio fechando, as escolas mandando seus alunos para casa, os pais saindo do trabalho e indo buscar os alunos. Então, veja, uma questão não planejada, que impacto ele causa na vida do ser humano, né? E como é que essas pessoas reagiram a isso? É tudo muito assim, uma coisa muito abrupta que aconteceu, né? Você tem 10 horas da manhã uma informação, 2 horas da tarde parece que está acontecendo uma coisa gravíssima, né? Então, eu acredito que ali foi um momento que a gente percebe assim que nem os órgãos, os órgãos públicos e aqueles responsáveis por dar conta de toda essa pandemia, eles estavam minimamente preparados para isso, né? Porque nós precisaríamos ter o adequado, o ideal seria termos um planejamento ali. Então, baixa o decreto, dá ali 3 dias para as pessoas poderem assimilarem que vamos entrar em lockdown, que vai acontecer, que é necessário, né? Então, isso, eu acredito aí, o que aconteceu com essas famílias? Cada um deu o jeito que deu, né? E aí são famílias que dependem da escola, porque os pais trabalham, né? Então, o que eu posso dar de orientação? Primeira questão, doses extras de paciência, muita conversa para amenizar os conflitos que possam advir de todas essas mudanças repentinas, né? Nós temos aí, que já é divulgado em mídia e tudo mais, aumento da violência doméstica. Os conflitos que a gente vê no consultório, que chegam as famílias, né, com os filhos adolescentes, né,
Os pais que precisam aí lidar com os filhos o tempo todo dentro de casa, então, doses e mais doses de paciência. A outra questão que é muito importante é, se ainda não foi criado até esse momento, mas é muito válido que se crie uma rotina estruturada para a família, né? A rotina, ela ajuda a organizar o cérebro e o desenvolvimento da segurança nas crianças e nos adolescentes, né? Então, ter, assim, horário para acordar, horário para as refeições, horário para estudar, horário para as crianças brincarem, para os adolescentes assistirem uma série, coisas desse tipo, horário para dormir, né? Precisa aí adequar uma rotina, porque a rotina ela é de fundamental importância para dar os ajustes necessários para todo mundo, né? Os pais, o que as crianças e adolescentes entendem? Estamos em casa, estamos em férias, estamos na escola, estamos estudando. E aí o que ocorreu da forma, né, que entramos aí em quarentena, as escolas demoraram, né, para se ajustar, as escolas particulares conseguiram se adequar mais rapidamente, as públicas nem tanto. Então, hoje a gente já tem as aulas remotas, as escolas que não estão com aulas remotas, mas estão mandando os materiais, as tarefas para casa. Então, é importante os pais conversarem e dar voz para essas crianças, para esses adolescentes, o que eles então estão entendendo sobre quarentena, sobre isolamento social, o que eles estão entendendo que é esse vírus, né? Explicar de uma forma para as crianças que elas possam, que seja adequada para a idade dela, conversar muito e explicar para os adolescentes, porque os adolescentes, o que acontece? Viver em isolamento não é um momento para a adolescência, né? Somos seres sociais e eles buscam muito contato com os outros, né? Então, é muito necessário, assim, uma conversa bem aberta, ouvindo eles e fazendo todos os esclarecimentos necessários, né, da importância do isolamento nesse momento, né, Fabiana? Sim. Importante também que os pais acompanhem os filhos no estudo, né, então explicando que se eles estudavam 4 horas antes, essas 4 horas só deixaram de ocorrer lá na escola. Necessário que ocorra dentro de casa também, né? Então, botar nessa rotina o horário ali para o estudo, né? Acompanhar, porque eles não estão acostumados a estudar remotamente, eles não estão acostumados a estudar à distância, e se não houver um acompanhamento, porque lá em sala de aula o professor está acompanhando, né? E ali dentro de casa a gente precisa que alguém acompanhe também, principalmente nessa diversidade toda que mudou. Com todo mundo em casa, normalmente o que acontece? Aumenta o número de serviços também. Então é muito importante que o casal ele faça combinados entre si, né, em relação à casa, em relação ao trabalho, ao cuidado com os filhos, a dividir as tarefas para não se sobrecarregar, porque nessas horas, muitas vezes, as mulheres se sobrecarregam demais, né? E muita persistência para que toda essa reorganização funcione e dê certo. Porque nenhuma mudança drástica, quando a gente entra numa rotina nova, ela funciona no primeiro momento. A gente precisa ter persistência para isso, né? Para os pais que estão em trabalho remoto, é também importante que eles façam pausas, se movimentem durante o período de trabalho e fazem a cada hora de trabalho, pelo menos uns 5 minutos, dão uma pausinha, se movimentem, porque também muitas pessoas não estão adaptadas a esse trabalho de home office, né? Os pais que estão passando por estresse ligado às questões financeiras em decorrência aí da pandemia, de perca de emprego, moradia, em suprir as necessidades básicas da família, né? Aceite o momento presente, mas lembre-se que isso vai passar e que nada que ele pudesse ter feito diferente teria um resultado diferente, porque é em decorrência de uma pandemia, né? Então, ficar nesse nível de estresse, nessa tormenta toda, não vai ajudar ele nesse momento, né? Se tiver em sofrimento intenso, esses pais que busquem ajuda,
Aqui na região, na Grande Florianópolis, nós temos a SIM, que é uma unidade filantrópica que também está oferecendo atendimento psicológico e gratuito, tanto por telefone presencial ou até via WhatsApp, né? Então, nesse momento, a gente precisa ter um olhar todo voltado a esse conjunto família, né? É os filhos pequenos, é os adolescentes, são os pais. Às vezes os pais também não estão preparados para... Não estavam, ninguém estava, né, Fabiana? Sim, é verdade. Isso, né? Então, é uma coisa totalmente nova, as restrições estão aí, são necessárias serem cumpridas, né? Porque não temos outra forma de lidar com isso até que não se alcance aí um medicamento, uma vacina que funcione, né? Então, eu acho que o principal aí, paciência e discernimento para uma questão como essa, né? Só vou ler mais alguns comentários, né? Oi, Alexandra, boa noite, Alexandra. Anderson, né, naquela resposta porque ele perguntou, né, ele disse muito obrigada, boa resposta. Mariana Ramos, boa noite, Mariana. Fernanda de Andrade, boa noite, Fernanda. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Tânia, né, Tânia de Souza, boa noite, Tânia. A Juliana Stoeski, não sei nem como se fala o sobrenome. Steckel, é minha irmã. Boa noite, Juliana. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que... A Margarida já falei, Sueli já falei. Gisele Pereira, boa noite, Gi. Juscelita Fielder, saúde mental em primeiro lugar, principalmente nesse tempo em que estamos em isolamento social. Né? Essa é outra minha irmã, Juscelita Fiedler. Deixa eu ver se tem aqui. Agora conseguiram entrar, viu? É alguma configuração que eu não sei te informar, mas para mim estava, né? Então, como eu não entendo muito, eu passei isso para alguém, passei a senha e passei para alguém tentar resolver para mim, né? Karina Cardoso, boa noite, Karina. Lucimar de Souza, boa noite, Lucimar. Eliane Cássia Papini, boa noite, Eliane. Juan Farias, boa noite, Juan. Leandro Duarte, boa noite, Leandro. Ele pergunta, com quantos anos uma criança pode ou deve ter um tratamento psicológico? Em qualquer, eu acredito assim, olha, para conseguir fazer um atendimento adequado, criança por volta dos 2 anos já pode tranquilamente a gente atender, né, em consultório. Tendo em vista que a psicoterapia infantil, nós sempre trabalhamos com a criança e com os pais, ou seja, os cuidadores, né, porque intervenções elas precisam ser feitas em casa e no consultório. Só no consultório o terapeuta não vai dar conta, né, de toda a questão. Então, a gente faz muita orientação com os pais, para que os pais tenham todos os instrumentos necessários para poder estar aplicando em casa. Quando a criança é um pouquinho mais grandinha, que ela já está aí na escola, muitas vezes o psicólogo também visita a escola, também faz orientação na escola, né? Mas, respondendo a pergunta, com 2 aninhos, a gente já é bem comum atendermos em consultório. Como eu falei com uma pessoa profissional, configurou o meu Face, né? É o Dylan, e ele disse que esse alguém tem nome. Então, é o Dylan que arrumou para mim. A Irene Loreci, boa noite, assunto muito interessante. Obrigada, Irene, boa noite para você também. Cris, como profissional, né, quais as maiores dificuldades que você encontra dentro da nossa cidade para que seu trabalho seja mais reconhecido? Fábio, aqui em Santo Amaro, eu não posso dizer que eu encontre dificuldades, né? Meu trabalho em Santo Amaro, eu acredito que ele seja reconhecido pelas pessoas que buscam atendimento no consultório. Boa parte das pessoas que me procuram para atendimento já vem de indicação de outra pessoa que eu já atendi, né? A agenda que eu disponho hoje para atendimento está sempre apertada para novos horários. Então, inclusive, agora no início do ano, eu fechei uma parceria com uma colega, que é a psicóloga Cleusa Godoy, que a Cleusa vem atendendo
a demanda que eu não consigo atender na minha agenda, né? Então, quanto a essa questão do reconhecimento, né, do trabalho, eu acredito que vai muito também do profissional, como ele se coloca no mercado, né? E Santo Amaro, nesse ponto, favorece muito por ser uma cidade menor, onde você alcança visibilidade, o seu trabalho ele alcança visibilidade, né? E a indicação funciona, o boca a boca. A Neia Sens deu boa noite para a gente. Boa noite, Neia. E diante de todos os obstáculos, né, e dificuldades do seu trabalho, assim como a Lírio comentou, sobre mexe um pouco com a mente da pessoa, quando vê alguns casos mais frágeis, digamos assim, né? O que te faz sentir-se motivada? Ah, Fábio, sem dúvida é o feedback do paciente, né, da pessoa que a gente atende. A pessoa chega ali para um primeiro atendimento dentro da sua problemática, né? Mais adiante ela vai perceber a evolução, né? E quando a pessoa percebe o quanto a terapia faz a diferença e ela te dá esse retorno, isso eu acho que é a melhor motivação que o psicólogo tem dentro da sua profissão, né? Verificar que aquele trabalho que está sendo aplicado, ele está tendo, ele está funcionando, ele está tendo o destino que é necessário para aquela pessoa estar cumprindo bem o papel e o objetivo, né? Então, esse eu acho que é a melhor forma de eu dizer o que me faz sentir motivada, né? É o retorno das pessoas. E quando vem uma pessoa que diz, olha, eu vim por indicação de fulano que já passou por aqui e me falou. Então, isso é muito legal. Como tivemos aí na live algumas pessoas, né? Celso, Juliano, que agradeço enormemente. Sim. A Juliana Cristiana, que dicas você daria para aumentar o bem-estar das crianças nessa pandemia? Juliana, criança, ela necessita, né? Ela tem energia, então ela necessita extravasar, ela precisa brincar, né? O brincar, ele é muito sadio, ele é muito saudável. Então, a dica para a criança mesmo para quem mora em apartamento, verificar aqueles momentos de ter um tempo que eu chamo de qualidade para você dedicar ao seu filho, mesmo que não possa ser muito tempo, mas o tempo que for destinado a ele é com qualidade. Fazer sempre os combinados, né? Uma criança, olha, ensiná-la a brincar, principalmente se é filho único, ensinar também a criança a brincar sozinha, porque nós estamos num momento que não dá mais de ir para o parquinho, não dá mais de visitar os amiguinhos não podem mais vir em casa, né? Então, a dificuldade muito grande dos pais para ter esse tempo todo para a criança, e principalmente quando ela está num espaço restrito, né? Então, sempre que na medida do possível não haja aglomeração, ir para um lugar fora, né, que essa criança possa pegar um sol, possa correr um pouquinho, dentro de casa fazer atividades com ela, jogo de tabuleiro, coisas que brincadeiras assim que ela possa também ficar brincando naquele momento, para a mãe poder desenvolver as suas atividades, tanto de trabalho quanto os afazeres da casa, né? Então, seria assim, o que eu poderia te dizer que o ensinar eles a brincarem e também ter um tempo de qualidade com eles, e sempre que possível, dentro ainda desse isolamento que vivemos, sempre que puder levar para ele fazer uma atividade fora das quatro paredes é muito importante também. Até inclusive eu conheço algumas professoras, né? Que elas também são mães, então elas passam o dia todo, vamos dizer assim, com os outros filhos e menos tempo com os seus. Nessa pandemia, o papel se inverteu, né? Ficou mais com seus filhos e menos com os outros, né? Então, assim, tem uma mãe que eu vejo ela sendo muito ativa também, que ela bota o filho dela fazer exercícios, ela filma, né? As atividades, como você falou agora, essas atividades na rua, não só dentro de casa, né? Mas sim na rua, assim, no pátio de casa, faz correr, faz brincar. Eu acho que isso realmente, essa sintonia entre a mãe e filho nesse momento, eu acho muito, muito bom. E com certeza, né, Cris, desenvolve bem melhor a mente da criança, né?
Imagina, a criança ela está numa fase de desenvolvimento, né? E segurar as crianças muito restritas nesse momento é muito difícil, né? Então, sempre que possível, eu tenho uma garagem, tenho uma área de pátio, alguma coisa que dá de com a criança promover esses espaços que são muito importantes para ela, né? E quando a criança ficar assim, muito chatinha, muito birenta, a criança está tentando se comunicar, expressar alguma coisa, né? Então é importante, aquilo que eu falei lá da dose de paciência extra, né? Para a gente parar, ouvir, entender o que a criança está demandando, porque se para nós adultos é difícil, gente, imagine para esses nossos pequenos, né? A Neia Sens, adoro esse assunto. Fui ter mais segurança interna quando comecei a fazer terapia. E eu apoio a psicologia na saúde pública. Eu também apoio, tá, Neia? Totalmente. E nesse momento, gente, é fundamental, né? Totalmente. Apoio realmente sempre a foi, psicologia. Agora está mais apurado. Agora o pessoal está vendo realmente a necessidade de ter isso, né? E uma questão, Fábio, que depois, no final ali da live, eu vou passar alguns canais que estão se dedicando a prestar um serviço gratuito às pessoas, porque hoje o que acontece? Os psicólogos estão envolvidos e estão oferecendo trabalho, né? Porque muitas vezes nessa questão que a gente está agora, em especial de pandemia, muitas pessoas não têm recurso financeiro para investir numa terapia, né? Pais que perderam um emprego, pessoas que estão passando por dificuldade financeira pelas restrições. Então, tudo isso é muito sério. E o que vem é os próprios psicólogos se organizando, como a gente tem essa rede de apoio que está prestando esse trabalho voluntário para atender os profissionais da linha de frente, é o grupo de psicólogos que se unem e se prestam a prestar pelo menos uma parte do seu tempo a dar apoio a essas pessoas, né? Assim que eu citei agora há pouco, é outra instituição filantrópica em Florianópolis que tem vários psicólogos voluntários prestando esse tipo de apoio, né? Então, os órgãos públicos, como essa nossa ouvinte falou, é de fundamental importância que deem atenção a isso, porque assim, Fábio, se tu chegar hoje, por exemplo, em qualquer unidade de saúde, a não ser o CREAS, né? Mas se você chegar ali no posto e dizer, olha, eu não estou muito bem, queria um psicólogo, você não vai ser atendido por um psicólogo, você vai passar por um médico, esse médico vai fazer uma avaliação, você vai ser encaminhado, como muitas vezes eu atendo pessoas no consultório que estão lá esperando 2 anos e meio na fila para ser atendido num psicólogo, não já está assim no limite, não tem mais como esperar, e aí eles demandam de recursos que não têm, mas necessitam da terapia, e eles vão buscar particular, porque já não dá mais esperar, né? Sim. A Mariana Ramos, poderiam fazer mais uma live juntas, Vamos sim, vamos retificar esse probleminha de conexão, e a gente pode sim entrar com outros temas, que todos os temas envolvidos na área da psicologia são importantes para a nossa evolução, né? Mental e física, porque é um conjunto, né? Quando o teu corpo não está, quando a tua mente não está bem, o teu corpo também pode adoecer, né, Cris? Sim, claro. Aquele ditado bem popular que existe, né, que já existe há muito tempo, né? Quando a boca fala, o corpo expressa, né? A Mary Júlia, eu acho importante esse trabalho da psicologia. Boa noite, Mary, obrigada. A Neia Sens, deveria ter nas escolas públicas com mais acesso. É verdade, porque começa desde pequeno ali já a trabalhar a mente, né? O trabalho do psicólogo, ele, apesar de ter as áreas da psicologia que tem, né, Fábio, escolar, já é uma demanda bastante grande. O próprio CRP buscando a inclusão de psicólogos na área da escolar, né? Porque o que a gente tem? Não existe um manualzinho que nos dê aí como proceder com os nossos filhos, com as nossas crianças, né? Então, é um saber fazer de todo dia, dos pais, professores também, né, que passam muito tempo com as crianças.
Sim, a Fernanda de Andréia está perguntando, e como trabalhar as emoções com as crianças nesse tempo de isolamento? Eu acho que ela perguntou, né? Não sei se eu estou lendo novamente, porque ficou 2 lives, vamos ver que Sim. ficou meio mais difícil de lidar com isso, né? Como trabalhar as emoções das crianças nesse tempo de isolamento, né? As crianças, elas, como nós, expressamos emoções o tempo inteiro, né? As crianças, a primeira questão importante é elas aprenderem a nomear as emoções, sejam as emoções negativas, as emoções positivas, nomear, e o adulto ir ajudando elas a identificar e como lidar com cada emoção dessas, né? Porque a criança, o que acontece? Como antes eu citei, às vezes a birra, ela é a manifestação de algo que ela está querendo comunicar e ela não sabe, né? Então, vem através da emoção, vem através do comportamento, né? Então, essa necessidade sempre de ouvir a criança, conversar com ela agora nesse tempo de pandemia, o que ela entende pelo coronavírus, né? Tem um trabalhinho que até tem no YouTube muito legal, que ensina ali como você explicar o coronavírus para a criança, né? Bota um pratinho lá com orégano, só e água, e o outro você bota água e detergente. Aí você manda a criancinha botar a mão ali dentro do pratinho com orégano, ela bota a mãozinha na água com orégano e sai cheio dos oréganos grudadinhos. E a gente explica, né? Esse aqui, ó, é o coronavírus. Agora você bota, limpa a tua mãozinha, ele vai lá, depois bota ali o dedinho naquela aguinha que tem o sabão, e aí você bota agora o teu dedinho ali dentro. Aí o orégano sai todo, né? Aí explicar para ela, então, como é a importância da gente lavar as mãos, né? Ter o cuidado, porque esse vírus, ele é um vírus que ele pode causar alguma doença, que nas pessoas de grupo de risco ele pode levar até a morte. Então, eles tendo essa consciência também do que é o vírus e por que a gente está tão isolado, né? Para os adolescentes, importante também, eles são seres sociáveis, né? E a adolescência é um momento bastante difícil, né? E a pior fase é você passar uma adolescência em isolamento social, né? É uma fase onde estão ocorrendo aí mudanças físicas, psicológicas, sociais, né? Transformação do corpo, da voz, alterações hormonais, o tempo todo. Então, conversar com esses adolescentes, evitar os conflitos, né? Porque eles vão estar a mil. Então, são habilidades que a gente tem que ter tanto para crianças quanto para os adolescentes. E, voltando à pergunta da nossa ouvinte, o ideal sempre é identificar as emoções com a criança, explicar, ajudar ela a nomear aquilo que ela está sentindo. Até tem uma perguntinha aqui referente à nova geração, né? Qual é a maior dificuldade que os jovens enfrentam? É mais ou menos o que estava se falando já, né? Não sei se já foi perguntado. Sem dúvida nenhuma, é essa passagem entre a infância para a vida adulta, né? Que é a adolescência. É uma fase de busca aí pela identidade, pela independência, pela autonomia. Isso gera insegurança, ansiedade, gera medos, né? Outra dificuldade assim que aparece é quando os pais eles não estão preparados para essa fase e aí começam a ocorrer esses conflitos. E por que ocorrem os conflitos? Porque os pais eles tentam ficar ainda no controle. E o jovem ele tenta se desvencilhar dos pais, sair desse controle e buscar a sua identidade no mundo, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa transição da infância para a vida adulta, eu acredito que seja a maior dificuldade aí dos jovens, Fábio. Inclusive, tem muitos jovens hoje que se resgatam muito na tecnologia, né? No celular, nos games, né? Qual é a dica que dá para os pais que os filhos ficam mais na tecnologia do que na conversação, no ajudar em casa, né? Fazer as atividades dentro de casa também, né? Sim. Qual é a dica que você daria? Esse era o problema antes da pandemia, de chegar muito assim, no consultório, o filho fica só nas redes sociais, não quer mais saber de nada, né? E agora, em momentos de pandemia, esse contato virtual é o que tem
funcionado para todo mundo, né? Para você não ficar tão isolado. Porque o que acontece, Fábio, complementando ali a pergunta da nossa ouvinte, as crianças, elas estão, de fato, em isolamento social, né? Nós entramos na quarentena, então é importante a gente entender quarentena, isolamento social e distanciamento social. Quarentena foi naquele momento que entramos lá em lockdown e todo mundo ficou em quarentena. 15, 18, 20 dias, ficou todo mundo em casa, né? Hoje, quarentena é para as pessoas que elas adquiriram o vírus, elas precisam ficar em quarentena, ou pessoas que tiveram em contato com alguém que tem o vírus e também precisam ficar em quarentena, né? Isolamento social as crianças estão em isolamento social, a maioria dos jovens também estão em isolamento social, isolados de fato. Os adultos, na medida que as coisas vão retomando, a gente fica no distanciamento, mas a gente já consegue sair do isolamento, né? As pessoas que têm conseguido voltar ao trabalho, muitos pais, a gente está em isolamento, mas consegue ir lá no mercado, fazer as coisas fora de casa, a criança não, ela está o tempo todo ali. Então, se é complicado para nós, imagine para essas crianças, né? Então, tenhamos paciência, tenhamos tempo para os nossos filhos de qualidade. Lucilene Burgert, oi prima, boa noite, a minha prima, boa noite, Lucilene. A Valdete também está dando boa noite para a gente, né? E você pode informar, né, quais os canais de acesso para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho? Fábio, como eu te disse, eu já tenho assim, eu não tenho feito muita divulgação além do Facebook, podem buscar por Cristiana Hoffmann, tem a página da psicologia que está ali no meu Facebook, tem o Instagram, né? E para quem quiser contactar através do WhatsApp, né? Que é o 998201228. Eu hoje em Santo Amaro, a única divulgação em mídia que eu tenho é na própria Rádio Termal, que é do município, né? Não faço mais em virtude de não ter tanta agenda disponível para mais atendimentos no período que eu trabalho aqui em Santo Amaro, né? Sim. Isso é uma questão que me deixa muito feliz, que venha complementar ali a pergunta que tu me fez, da motivação e do reconhecimento do trabalho, né? A agenda que eu tenho, ela, graças a Deus, se mantém bem ocupada. Né? E eu acho que isso é um reconhecimento da cidade, da população que o meu trabalho conhece. Então, assim, a gente está deixando assim uma situação bem aberta para o pessoal de Santo Amaro, na Imperatriz, também entender a importância da psicologia, né, dentro do nosso povo de Santo Amaro. Precisa desse apoio, precisa desse apoio psicológico, principalmente como você falou, em meio à pandemia, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, né, dentro dos seus lares, as rotinas mudaram, os sentimentos mudaram, muitas coisas se aflorou, outras se esconderam, outras se encolheram, né, em matéria de sentimentos, né. A Zeli Spinello deu boa noite para a gente. Cris. Minha mãe. É sua mãe? Prazer. Olha a importância, né, Fábio? Tem aí a Silvana, que é minha irmã, a Juliana, a Juscelita, minha mãe, a importância também da família, né? Da família, o apoio, né? Isso tudo, né? Muito importante, Estamos, né? Em distanciamento e isolamento, que eu não tenho visto elas já há um bom tempo, mas estão sempre comigo, né? Isso é muito importante, muito bom. Essa energia boa que vem, né? Cris, você tem mais alguma coisa que queres falar sobre o seu trabalho? Dicas que você pode dar? O que podemos passar para o nosso povo nesse momento, né? Tem algum livro, algum filme, alguma coisa também, sabe? Livro que eu indicaria para todo mundo, né? É o Praticando a Comunicação Não Violenta. Esse ajuda nós, enquanto pais, a ter o modo de a gente conversar, se expressar com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com as pessoas ao nosso redor, né, Fábio?
Eu gostaria de passar os canais para as pessoas que nesse momento não estão tendo recursos financeiros para investir numa terapia, mas a gente tem canais que estão fazendo esse trabalho de forma voluntária e gratuita, né? Então, nós temos o CVV, que você pode ligar pelo 188, ou você pode ligar, mandar mensagem para o WhatsApp também, que é o 21 990960969, e o www.cvv.com.org, né? Temos a Sim, que fica aqui na Grande Florianópolis, que ela faz atendimento presencial por WhatsApp, por videochamada, que é no WhatsApp o 48991562354 e o 4832233598. Né? Temos a Central de Atendimento à Mulher, que é no 180, é um número que atende todo o Brasil. Né? E esse é para o público em geral, não é só para pessoas que sofrem violência, só pessoas que estão com ideação suicida, questões que, principalmente ali, assim, que está aqui próximo a Florianópolis, as pessoas podem marcar, agendar, fazer por vídeo chamada nesse momento de pandemia, né? E para os profissionais da saúde, se tem alguém nos assistindo, tem a rede de apoio psicológico, que é a que eu faço parte, que eu atendo, vocês marcam lá, entra no site, solicita para agendar a sessão, e aí depois a rede de apoio nos contacta, passando o contato da pessoa, e a gente entra em contato agendando a sessão, que é o www.rededeapoiopsicológico.org.br. Então, pessoal, assim que terminar a live, a Cris pode colocar, né, Cris, os seus contatos, também o seu contato, e também o contato dessas redes de apoio, né, para que as pessoas possam estar ali gravadinho e possam ter acesso. E se acaso alguém quiser perguntar, surgir alguma dúvida, pode me perguntar, que as páginas serão alimentadas. Ficou 2 lives, no caso, mas serão alimentadas sim, as 2 páginas. A gente é com o intuito realmente de passar informativos, de passar conhecimento de uma profissional nessa área, né? Então, isso tudo a gente vai tentar alimentar também após a live, na própria página, para poder dar um retorno, sanando as dúvidas de vocês, né? A Verinha, Vera Lúcia, boa noite a todos, boa noite, Vera. A Simone Maria, boa noite, Maria. A Juliana, Cristiana, que dicas você daria para aumentar o bem-estar das crianças nessa pandemia? Né? Eu não sei se essa pergunta está indo em 2 lives, eu não sei. Eu respondi antes. Isso, que está indo nas 2 lives, então eu estou aqui tentando acompanhar. Olha, pessoal, se a gente esquecer de alguém, alguma coisa, a gente vai continuar ali depois da live, alimentando ali a página e sanando as dúvidas de vocês, tá bom? A Silvana Hoffman, merecedora de todo o nosso carinho. Com certeza, né, Cris? Irmã querida. Que bom ouvir isso, né, Cris? Então, pessoal, sim. Então, pessoal, pedimos desculpa por essas conexões que acontecem, mas internet e tecnologia acontece isso, né? A gente não é profissional de tecnologia e, né, a gente está aqui fazendo uma live com o intuito realmente de passar informações para vocês na área da psicologia e em meio à pandemia também, né? Então, é uma forma que a gente tem de se comunicar, geralmente vai ser pela internet, né? Então, eu agradeço a você, Cris, né, pela conversa que a gente teve. Eu fico feliz por ter mulheres como você, que preza pela saúde das pessoas, né, a terem uma melhor qualidade de vida através da psicologia. Pessoal, venho também agradecer por vocês estarem conosco, por ter entendido essa divisão das 2 lives, mas a gente está aqui e vamos continuar na página depois. Desejo a vocês uma boa noite, né? A você também, Cris, muito obrigada por estar participando, por ter passado o seu conhecimento para nós. Eu te agradeço por ter aceitado o meu convite, tá, Cris? Então, o que eu posso dizer para vocês é muito obrigada. Tá. Eu gostaria também de agradecer a esse espaço, Fábio, a você, né?
e a todas as pessoas que nos acompanharam nessa live, tiraram o seu tempo, participaram, né? As pessoas que fizeram suas perguntas. E agradecer também a minha família, que está nesse momento aqui me prestigiando, as professoras da minha cidade natal, 13 Tílias, e alguns pais que também participaram ou nos prestigiando nessa live. Tá, Fábio? Uma boa noite a todos. Sua mãe botou aqui, orgulho de você, minha filha. Oh. Assim mexe com o coração, né, Cris? Me deixa assim, sem saber o que dizer, mãe. Obrigada. Mas então tá, gente. Muito obrigada. A gente vai encerrar por aqui, mas só tem mais um recadinho aqui da Fernanda. Boa noite, parabéns pela live. Assuntos pertinentes e de grande importância para ser debatido nesse momento. A Juscelita, obrigado pelas palavras, Fabiana e Cristiana. Obrigado também a todos. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um beijo. Boa noite. Boa noite.